Shalom! Vocês veem muito eu falar aqui sobre caráter, sobre ser autêntico, quem você é, com os seus louros e com os seus BOs também. Assumir a responsabilidade. Vocês me veem aqui chamar a atenção de um povo a não acreditar em tudo que vê e escuta. Por quê? Porque era o que Jesus combatia. Jesus combatia os fariseus, que colocavam boas vestimentas, tinham um comportamento aparentemente irrepreensível na frente dos outros, diga-se de passagem, na frente do público, que falavam palavras bonitas, que julgavam todo mundo, mas que não passavam de sepulcros caiados. Não sabe o que significa? Pesquisa no Google. Por quê? Era só aparência. Então, muitas pessoas aqui podem ter um discurso lindo. Hoje, quem não tem, a IA faz um discurso maravilhoso. E eu até digo, aquilo que não é verdade, que é mentira, a Bíblia dá um nome de filho de quem que é. E a IA é bem filho disso. Porque sabe fazer um discurso maravilhoso, mas a IA tem essência? A IA tem vida? Não tem. E tem muita gente pegando o microfone e indo para cima de púlpito, falando e usando a palavra de Deus para um objetivo próprio, de seu próprio interesse. Enganando pessoas, e eu vejo aí uma multidão aplaudindo. E eu estou falando isso de causa conhecida. Eu não estou falando isso de coisa que me contaram. Estou falando de coisas que eu vivi, coisas que eu vi e coisas que eu ainda vejo. Você quer conhecer alguém? Começa fazendo uma pesquisa no Google sobre a vida da pessoa. Vá lá, Jus Brasil. Pronto. Por quê? Porque quem tem um relacionamento com Cristo, ou aqueles que negaram a Cristo, mas usam a Torá, não continuam no erro. E a primeira coisa que a pessoa faz é passar a vida limpo. Porque não é usar aquele versículo, eis que tudo se fez novo e esquecer o que ficou devendo lá atrás. Não, ela passa a vida dela a limpo. Ela faz um plano de consertar as coisas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Se você causar dano a alguém, você tem que devolver o dano e mais a quinta parte, ou seja, mais 20% do dano que você causou. Ponto. Mas o que a gente vê? Uma sociedade imatura, com um monte de líder religioso que não tem exemplo de vida. Se veste muito bem, fala muito bem, aparenta ter um conhecimento. Não se esqueça que hoje tudo é aprendido, mas não tem vida. E aí eu te pergunto, hoje só é enganado quem quer. O golpe tá aí. Cai quem quer. Quem quer. Quem tem preguiça. Quem é imaturo. Prefere fechar os olhos para pertencer a algum grupo. Vaidade. Porque quer status. Porque não consegue lidar consigo mesmo. Isso tudo fala muito a respeito de quem você é. Você aceitar e ser conivente e ser cúmplice de pessoas assim, aplaudir isso, de pessoas que não passam a vida limpo, que não consertam as coisas, que não voltam para reparar dano, perda. Sabe, gente, assim, ó, é simplesmente dizer: eu mudei de ideia. Quanto custa? E paga. Porque eu faço isso. E, inclusive, uma vez, eu fui questionada porque eu mudei de ideia. Eu disse, não quero isso para minha vida. Não aceito isso na minha vida. E a pessoa se sentiu mal. Eu paguei
o que ela teoricamente havia gasto, mais uma reparação. E aí depois ela diz, você sabe que não precisa pagar, que não sei o que, não sei o que. Não, eu faço questão, porque se você se sentiu lesado, eu faço questão de pagar. Era por mim? Era pela pessoa? Não. Era por aquilo que eu prego, que é a palavra de Deus. Por aquilo que eu acredito. E acreditem, eu não vou deixar o nome de Jesus ser manchado, porque eu preferi fugir a encarar os problemas e resolver eles. Eu não vou deixar as pessoas olharem para mim e dizerem para mim, tá vendo lá aquela lá? Pois é, ela causou dano para fulano lá, e não reparou o erro. Não. Porque não faz parte do meu caráter. Eu posso levar a vida para resolver alguma coisa, mas eu vou resolver. E só não vou resolver se Deus não quiser. Não faz parte do meu caráter. E tem um tantão de gente aí subindo em púlpito que tá botando dívida no nome dos outros, que não é prioridade para resolver, que coloca em risco a vida dos outros. E estão sendo aplaudidos como santos, sabedores, conhecedores, e tem títulos e tem cargos, e a sociedade está aí. Então, antigamente, isso acontecia por falta de conhecimento. A palavra mesmo fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje, não é mais falta de conhecimento, é tornar-se cúmplice do erro. E quando a gente é cúmplice de um crime, de um pecado, o peso e a medida do julgamento é igual. Você é tão culpado quanto. E talvez essa seja a minha missão. Te despertar para você ver a quem você tem se misturado. Ao que você tem se misturado. Por quê? Não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Mas se estiverem em comum acordo no caminho do erro, os dois são culpados pelo erro. E se você levar mais pessoas ao erro, o sangue da vida dessa pessoa será requerido da sua mão também. E você pode chegar diante de Deus e dizer assim, mas foi fulano. Deus vai falar assim, não te conheço. Já pensou? Então, hoje em dia, não dá mais para pagar de inocente. Hoje em dia, não dá mais para dizer eu não sabia. Porque quem quer saber, vai atrás. Quem quer, faz. Quem literalmente está interessado em mudança, não dá desculpa. Mas quem não quer e está interessado em deixa a vida me levar, a vida leva eu, dá desculpa. Dá um bom argumento, uma boa justificativa e sempre se esquiva da responsabilidade, porque a culpa é sempre do outro. Isso a psicanálise chama de imaturidade. São adolescentes irresponsáveis no corpo de um adulto, que fazem um estrago enorme na sociedade. E aí, algo que a gente tem que saber. Os diferentes, os opostos, não se atraem, são os iguais que se completam. Então, quando vê pessoas no mesmo clã, andando junto, partilhando de uma mesma ideia, saiba que todas aquelas são iguais em algum ponto, porque elas se completam, o que falta num completa no outro. Então, a gente julga por aí que tem o mesmo caráter. Sabe aquele ditado? Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Eu acho que ele deveria ser levado mais a sério. Pensa nisso. O Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.